Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, estamos aqui para mais um Filhas da Pauta. Ai, tão emocionante hoje, porque estamos entre amigas. Eu sou Margot Ferreira, E ao eu meu sou lado... Angela Bezerra, e a gente vai tratar de um assunto que é também tabu, mas que é importantíssimo falar, que é o que, Margot Ferreira? O câncer de mama, né? A gente muitas vezes nega, né, as doenças, sejam elas quais forem, né? Então a gente precisa muito de prevenção, de informação e se observar, se tocar, se toquem, mulheres. Se toquem, né? Vamos nos tocar, vamos conhecer os nossos corpos. É importante a gente entender para entender os sinais que eles nos dão, que ele nos dá, no caso. Mas dito tudo isso, vamos apresentar a nossa convidada especial de hoje, né? Estamos aqui com a jornalista Aninha Fortunato, minha queridíssima ex-coleguinha de bancada. Tão bom estar na mesma bancada que você. Ex-colega de redação, a gente foi colega de redação, foi colega de bancada, apresentamos um jornal juntas. Quando eu imaginei, nem nos meus maiores sonhos, meu Deus do céu. Ô, Aninha, ela já está lhe apresentando aí, cheia das firulas, mas se apresente aqui para quem não lhe conhece ainda. Que comigo é só firula. só Eu firula. e a Aninha, o negócio é caso sério. Ao som de bolero. Ao som de bolero. Então, eu sou a Aninha Fortunato, eu sou jornalista e radialista. E aos 34 anos eu entrei numa aventura, não porque eu quis, numa aventura muito louca, que foi descobrir um câncer de mama, solteira, sem filhos. E como isso, e desde então venho vivendo e, enfim, recalculando todas as rotas sempre que possível. E tentando não enlouquecer no processo, tentando não surtar nesse meio do caminho, mas é isso, a Aninha é uma pessoa... lá vou eu dar uma de Pelé. Falando na terceira pessoa. Que é bem doida. Não, então, eu gosto do Aninha, glitter, gosto de tudo. então vamos começar falando como foi o impacto, o primeiro impacto que você falou aí, desde os 34? 34. O diagnóstico, Como né? foi que você lidou Vocês inicialmente? Vocês começaram falando sobre o autoexame. Eu era super negligente com a minha saúde. Já vamos começar por aí. Eu trabalhava em redação. Era editora e diretora de 2 programas. E a gente sabe que em televisão o tempo é dinheiro. Então, eram mais de 2h30 sobre meu comando, que era um programa de entretenimento e era um programa de polícia. Totalmente Dois diferente. extremos, assim. Sim. E eu tinha 2 horas e pouquinho para editar. Tudo Saí muito de corrido. Saí de um para ir para o outro. E às vezes eu estava em casa, tinha médico no dia. Oi, faltou uma pessoa, você pode vir? Me arrumava e ia. E aí o meu lanche, meu café da manhã, meu almoço, às vezes era o McDonald's. E eu não vou mentir, não. No dia que eu descobri o câncer, eu fui chorar as mágoas no McDonald's. Mas Certo. é isso aí. E eu descobri, eu senti um nódulo no autoexame. Eu sabia que aquilo era câncer? Não. Não. Porque eu senti uma bolinha. Mas eu tenho a mama grande. Eu já tinha sentido outras bolinhas antes e tinha sido nódulos de gordura. Mas assim, a gente nunca acha que a gente vai ser assaltado até que um dia o ladrão bate na nossa porta. E aí eu fui no médico e eu estava tão desligada que eu fui no médico em agosto. Só tinha vaga para fazer ultrassom mamária em outubro. Uau. E eu nem liguei. E você esperou esse prazo? Esperei. Que é, o tempo aí é precioso, E né? com plano de saúde. Sim. Que é importante a gente falar. Foi Sim. com plano de saúde. Aí, 11 de outubro, véspera de feriado, eu fiz. Quando eu recebi, no lugar que eu fiz, saiu na hora, né? O moço disse, vá se procura um médico, porque aqui saiu alguma coisa estranha. Pelas características, eu acho que esse médico que fez o exame lá, ele já sabia o que era. Sim, Óbvio que ele não ia... certamente. Mas não era ele que ia lhe dizer. Não era ele que ia me dizer. Aí fui atrás de fazer biópsia e tal. Passei por um mastologista péssimo. Homem. Odiei. Mas, assim, dessa ultrassom até o diagnóstico foi tudo muito rápido. A ultrassom foi dia 11, eu recebi o diagnóstico dia 25 de outubro. Então, foi muito rápido. Dia 10 de novembro, eu já tinha feito a primeira quimioterapia. Fiz a biópsia.
E na hora da biópsia, eu lembro muito que eu perguntei à médica se poderia ser câncer. E aí ela falou assim, pode. Então, guardei esse sim na minha cabeça, eu queria o não. E aí fui buscar, quando saiu o resultado, fui buscar, que eu peguei carcinoma ductal invasivo, eu disse, eita, me lasquei. Guardei o envelope, entrei no carro, e não disse nada, entreguei à minha mãe. A gente já estava a caminho de outra mastologista que acompanha uma prima que também já teve câncer de mama. Eu sou a 4ª mulher na família a ter câncer de mama. Sim. Então você já tinha a Já predisposição. tinha. E aí eu me liguei nisso, eu fui atrás de fazer exame, eu fui atrás de fazer atividade física, eu fui atrás de cuidar da alimentação, eu fui atrás de... Não. Eu achei que era um sim. Claro que não. E aí? Sim. Mas aí como é que você se sente em relação a isso? Por que não mudar de hábitos? Mas eu mudei. Você mudou? Tive que mudar, não tive opção. Sim. Não teve opção. E como é que foram essas mudanças todas? Você que adora uma bagana, Adoro. um trash food. Quem como é não que foi? gosta, né? Eu É. gosto. Pois é. Eu não gosto. Sim. É. Deixa eu só dizer, quando eu cheguei na médica, eu peguei o celular e aí escrevi para Cris Vidal. Oi, ela era minha chefe na época. Recebi o resultado da biópsia. É câncer, quando eu chegar aí eu converso com você. Porque eu sabia que ela ia ter 3.512 perguntas e eu não ia ter nenhuma resposta. Sim. Então, quando eu entrei na médica, eu já sabia. Aí ela, quando viu entrando eu e minha mãe, ela viu uma idosa e uma jovem. Então, Achou ela que era a idosa. Que era a idosa. Aí ela fez, quem é a paciente? Eu disse, sou eu. E você está aqui por quê? Aí eu entreguei a ultrassom. E todas as perguntas que ela fazia, eu entregava um exame. E eu já cheguei lá, se ela dissesse, a gente opera amanhã. Prontíssima. Prontíssima. Então, eu já sabia. Aí ela fez, como é que tá a sua cabeça? Aí eu disse, doutora, eu tô pronta. Se a senhora disser, vamos nos desesperar, eu começo a chorar agora. Eu vou no seu já. Agora, se não, eu tô aqui de boa. Ela disse, então, fique de boa que você vai morrer com 120 anos. E aí foi tratamento, não sei o quê. A questão da alimentação foi o que mais... que você Pesou. perguntou, foi o que mais pesou. Porque eu tive que sair. Eu comia em casa normal, mas eu gostava das trash food, como diz você. Então, eu tive que mudar da besteira para o integral, para o Sim. natural, para o orgânico. Assim, drasticamente. Nossa, Coca-Cola, eu passava a fazer assim, ó. Juro. Para se alimentar do aroma. Eu cheirava Coca-Cola porque eu sentia falta. Agora, Aninha, você falou do prático, né? Eu fui no médico, mas assim, você, como é que você se sentiu? Ângela, eu entrei no modo resolução. Entendo. Tem que resolver, vamos resolver. Óbvio que eu tentei descrever isso para muitas pessoas e nunca consegui, mas eu vou tentar mais uma vez. Era como se eu estivesse dentro dessa sala e essa sala fosse toda branca e eu estivesse sozinha dentro de uma sala branca, porque eu não sabia qual era o desenho do meu futuro. Eu ia morrer? Eu ia viver? O que era que ia acontecer? Eu não sabia. Porque quando quem recebe um diagnóstico como esse já vê assim a iminência da morte muito... Não vi. Não, né? Não teve esse negócio de morte comigo, eu queria Interessante viver. isso. Não tive. E não aceitava ninguém chorando perto de mim. Porque teve uma pessoa lá da TV que perguntou, não sei como é que você está chorando, como é que você está em pé que você não está chorando. Eu olhei para ela e disse, chora vai fazer o câncer fazer assim? É. Explodir voluntariamente, sair de dentro de mim? Não vai. Então, o que é que eu posso fazer? É ir fazer os exames para descobrir onde é que ele está. precisa fazer, né? Exato. Fazer os exames para saber se ele estava concentrado só na mama. Ele estava concentrado só na mama. E agora? Qual é o tratamento? Quimioterapia. Então vamos fazer quimioterapia. Perguntei, o que era que eu não podia comer? A minha oncologista falou assim, comidas cruas fora de casa, sushi e outra coisa lá que ela falou. Eu fui num negócio de sushi, eu comi 1 quilo de sushi, tive uma dor de barriga quando eu cheguei em casa. Mas eu comi 1 quilo de sushi. Depois não ia poder comer mais, já Passei garanti. 6 meses sem comer sushi e o homem Você depois não disse... queria nem ver mais sushi, né? Não, eu sentia falta, juro. Sim. Mas
eu comi 1 quilo de sushi. Meu Deus. Mas, mulher, me diga uma Eu digo coisa. tudo. A sua família, como foi que recebeu? Porque você é uma pessoa, você é essa pessoa que encarou. Não, a minha palavra era resolução. Eu queria resolver o problema, né? Em momento nenhum você encarou com pessimismo. Você encarou apenas como mais um desafio da vida, né? Terapia. Você estava terapeutizada nessa época? Eu fazia terapia, eu fazia um acompanhamento psicológico, mas aí eu pausei porque eu não podia, por causa da quimioterapia. Para quem não sabe, quem está fazendo quimioterapia não pode circular em ambientes fechados. Então, eu não podia estar em clínicas. Era pré-pandemia, não tinha ainda. Ainda era tem esse 2017, contexto. 2018, não tinha virtual, esse negócio de virtual, Sim. consultas online, a gente ainda não tinha Sim. usado isso. Então, era físico mesmo. Eu já fazia desde 2016 acompanhamento psicológico, mas eu tive que pausar. Poxa, no momento que você mais precisou, você teve que pausar. No dia que eu descobri, eu fui pro psicólogo. E aí, a gente ainda conversou e tal, e aí eu abandonei e só voltei depois para outra pessoa. E já. qual foi a sua terapia alternativa para se manter forte diante de um Menina- diagnóstico difícil? Sabe o que era que eu fazia? Assistia Frozen. Mas isso é maravilhoso, gente. Eu assisti Frozen tanto que eu comecei a assistir Frozen em inglês. Mas por que Frozen? Não sei. Porque te causa um conforto. um bem-estar, um conforto. Ó, tem uma série que eu tô presa nela há 20 anos. Ela, inclusive, tá fazendo 25 anos agora em outubro, que é Gilmore Girls. Sim. Então, eu assisto essa série sempre. Se você olhar no meu Netflix, tá aqui, ela em primeiro lugar. Então, eu fiquei assistindo essa série, assisti The Crown, mas Frozen, você quer brincar na neve, um boneco quer fazer direto. O momento que eu esperei aquela cena, meu Deus, de desespero. E agora eu vou morrer? Não, eu esperei, porque é o que a gente, é o lugar comum que a gente vê. Gente, eu tô quebrada. Mas você não é uma pessoa comum, né? Vamos combinar. Agora, ela começou a pergunta e foi para terapia, mas a pergunta foi sobre como Família. sua família lidou, né? A minha mãe, se chorou, ela escondeu. Sim. Com certeza. Peraí que a gente vai se emocionar agora. Ok, deixa eu me preparar também. Se a minha mãe chorou, ela não disse. Porque, veja, eu sou filha única. Porra. Eu não sou filha única, eu sou filha caçula. Eu Única tenho- mulher, né? Única mulher. Eu tenho irmão mais velho, que tem um filho e tal. E pra minha mãe, que vê, a única filha, solteira, sem filhos, doente, ela queria que aquela doença fosse pra ela. Certamente. Toda mãe quer isso. Sim. E quando foi, eu falei que eu esperei o momento do desespero e não veio. Eu disse, quando eu for perder o cabelo, eu acho que vai ser o momento do desespero. E não teve. Porque quando eu fiquei careca, que a lágrima travou aqui, que a cabeleireira fez assim, vamos lavar a cabeça, que eu senti o jato d'água na cabeça. Gente, pelo amor de Deus, é muito bom. Só que minha mãe raspou a cabeça também. Não sei se dá pra focar aqui. A Aqui. tatuagem. Tem uma tatuagem, a gente fez uma sessão de fotos. Que eu linda. E minha mãe raspou a cabeça também. E isso aqui é uma foto de Mariana Rocha, que eu transformei em tatuagem. Que linda. Porque minha mãe foi... Se não fosse ela, eu não estava aqui. Foi uma mãe, né? Minha mãe, ela só... Ela foi teu porto seguro, né? Ela é. Certa. Ela é. Ela só tem praticamente um pulmão funcionando. E ela saía de casa 4 horas da manhã, ia naquela feira de orgânicos lá do Via Direta. E aí comprava frutas e verduras orgânicos, voltava para casa, guardava as coisas, ia pro hospital fazer nebulização. Porque ela ficava cansada. Ela procurava receita de coisas para Para você comer eu saudável. comer saudável, mas também, tipo, ela fazia, minha filha, 3 horas da tarde, vamos lanchar? Quer lanchar o quê? Eu fazia filé parmegiana. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer filé parmegiana agora? Então, ela ia atrás disso. E se não fosse por ela, eu não tava aqui. Eu sei, ela depois me contava que ela botava inhame escondido, que ela Olha. descobriu que inhame aumentava a imunidade. Ela escondia inhame no caldo, que eu amo caldo e sopa. Então, ela mafiava ali. Triturava. Fazia um negócio assim escondido. E se não fosse por ela, eu realmente não estava aqui.
Agora você falou da alimentação, né? Assim, como ficou o seu ritmo de vida durante o seu tratamento? Você continuou trabalhando? Você parou? Parou por quanto tempo? Eu era tão maluca que eu queria tirar os 15 dias de atestado que a médica passou e queria voltar a trabalhar. Porque a própria médica disse assim, respeite os limites do seu corpo. Agora, se você quiser trabalhar, vá. Porque para os médicos, eles querem que a gente tenha a vida o mais normal possível. Mas não tem como... Não... Vocês conhecem o ambiente de redação. É. O ambiente de redação é movimentado, é cheio. E, enfim, normalmente eu já adoecia muito. Principalmente questões respiratórias e tudo mais. Aí a Lirene, que era chefe do RH, se você não é nem doida, que também já teve um câncer, você não vai não, você vai tirar o atestado, me antecipou férias e eu fiquei afastada pelo INSS. Mas por mim, eu teria ido trabalhar. Você ficou quanto tempo? 1 ano e meio. Bastante, né? E o seu tratamento durou quanto tempo? Ainda está durando. É porque você Eu fez... fiz 16 quimioterapias. Depois eu fiz a cirurgia com mastectomia total, né? E fiz 25 radioterapias. Aí, depois disso, tem o tratamento que faz pós, que é... Eu fiz um bloqueador hormonal por 5 anos. Eram 2 remédios associados. E aí, quando eu fiz a mastectomia, foi um protocolo que foi inserido nessa época, que não era costume, de quando você fazer a mastectomia, eles tiram um pedaço e mandam para biópsia. Isso não era costume e passou a ser nessa época, graças a Deus. Porque descobriram uma segunda substância que poderia me dar câncer depois, novamente, entendeu? Aí, quando descobriram essa substância, adicionou mais um remédio que eu tomei por 1 ano. E aí eu fiz 5 anos desse tratamento de bloqueio hormonal e estou fazendo mais 5 de outro, por causa do tratamento, do tipo de câncer que eu tive, enfim. Essas questões de hormônio, idade e tal. Vamos ouvir uma opinião técnica sobre o assunto. A gente tem aqui o depoimento da mastologista Candice Militão. Solta aí, Gil. Oi, Margot, Ângela e Aninha. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre câncer de mama. No nosso Brasil, infelizmente, a maioria das pacientes que têm diagnóstico de câncer de mama tem um diagnóstico em um estágio mais avançado. E um estágio mais avançado exige um tratamento mais agressivo. E muitas vezes a paciente não tem a cura como certa. Então, é uma história que poderia ser totalmente diferente. Isso dói muito. Então, no Outubro Rosa, se é para a gente parar para falar de alguma coisa, é para falar do benefício do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce salva vidas, ajuda a paciente a ter um tratamento mais conservador, um tratamento mais curto, menos doloroso. E a chance de cura é altíssima, chega até 90% a 95%. E como é que a gente consegue esse diagnóstico precoce? Tendo a consciência que toda mulher tem que fazer mamografia anual a partir dos 40 anos, até os 74, e deve procurar avaliação médica para ver se só mamografia para aquela paciente basta. Muitas pacientes precisam complementar com outros exames de imagem, aquelas pacientes que têm mama densa. Então, é importante sim você conhecer suas mamas, passar por avaliação médica, de preferência um mastologista, e ser avaliada mesmo anualmente, a partir dos 40. Cuidar de você é um gesto de amor próprio, é um gesto de amor a quem você ama, e é um gesto de amor para aquela pessoa que lhe espera todos os dias em casa. Às vezes o câncer chega, mas é importante lembrar que existe vida sim após o câncer. Muitas rotas são recalculadas. E eu vejo diariamente no meu consultório pacientes que ressurgem, renascem depois dessa tempestade. Outubro Rosa é sobre informação de qualidade, é sobre cuidado, é sobre amor próprio, é sobre esperança, é sobre superação. Porque quando a gente escolhe se cuidar, a gente escolhe viver. Maravilha, a doutora Candice é uma fofa, adorei ela, uma pessoa super solícita. Agora, pegando carona no que ela disse, Aninha, o câncer de mama ele é cruel demais com a mulher por se tratar, por afetar diretamente 2 elementos, 2 símbolos da feminilidade, o seio e o cabelo. Sim. Né? Como é que você encarou isso? O cabelo, como eu falei, eu esperava
né, a hora do desespero. Que Sim. foi quando, mas foi quando eu vi... Porque você tinha um cabelão, eu lembro do seu cabelão grandão, cacheadão. Vermelho, exato. É. E foi quando eu me vi careca pela primeira vez que eu olhei pra mim e eu disse, meu Deus, eu sou bonita, eu não preciso de cabelo para ser bonita. E tanto que depois que o cabelo cresceu e tal, que acabou químio, eu optei por raspar, porque eu realmente me acho muito mais bonita careca. Mas eu adorava sair careca pelo meio da rua. Não usei lenço, porque quando eu botava o lenço, que eu botava a máscara, eu me sentia doente. Eu olhava assim, eu via o estigma, né? Eu falei, meu Deus, eu tô doente. Mas aí eu ganhei um chapéu Panamá vermelho, e aí eu usava esse chapéu Panamá vermelho quando eu tava careca, que eu precisava sair de dia. Qual foi a outra coisa que você perguntou? O seio. Então, menina, o seio foi uma questão. Por quê? Infelizmente, a médica que fez a minha mastectomia, a minha reconstrução, ela não escolheu uma prótese não é adaptada, mas adequada para o meu biotipo, que eu sou Sim. grande, e ela escolheu uma prótese que não era muito anatômica para mim. E a minha mama original é grande e a outra ficou pequenininha. E eu chamo carinhosamente de Nestor Severo. Nós estamos vendo aí Carinhosamente. Nós estamos vendo aí uma foto sua muito, Diana Galvão, essa Muito foto. linda. muito essa potente, foto, diz muita cara. coisa, né? Essa Exatamente. foto aí. Diz muito sobre você e passa tantos recados, tantas mensagens que você nem imagina, né? Para tantas mulheres que às vezes se encontram numa situação agora descobrindo o diagnóstico, né? Isso aí assim, eu acho que dá uma esperança. Eu digo que eu tenho 2 peitos, um que chupa e um que lambe. Nunca mais vão me chamar pra nada. Mas assim, se eu não for tirar onda com isso, não sou eu. Lógico. Não sou eu. Aninha, você sempre foi essa pessoa. Sempre fui essa pessoa de tirar onda. A minha Aninha, antes do câncer, a C ou a DC é a mesma Aninha. É a mesma. A diferença, Aninha DC, é que a Aninha DC agora é mais good vibes. É mais good vibes, Mas eu botei o pé no freio, assim, os 2 pés no freio. Mas por recomendação médica? Não, por eu mesmo que recalculei minha rota e... Gil, mostra também a outra foto que a gente mandou aí da tatuagem, né? Que Essa primeiro é a original foto que Mariana original. Rocha fez, que a gente fez. Eu quis fazer um ensaio, eu e minha mãe, e aí eu não ia publicar, mas as fotos ficaram tão perfeitas Lindas. que eu resolvi publicar e aí Eternizar na sua pele. essa daí especificamente não tinha como não virar tatuagem. É. Ô, Aninha, mas Tem você a falou... foto da tatuagem também, Tem, Gil? eu mandei. Peraí que eu não mandei ainda não para ele. Enquanto isso, deixa eu Linda essa foto. Muito perguntar uma poética. coisa para você. Você falou em publicar, né? Com toda essa sua vivência aí, você também se colocou, né? Você publicou a sua experiência, você fala sobre isso em palestras, você, enfim, é uma voz nesse Outubro Rosa, né? De prevenção ao câncer de mama. Eu criei um canal no YouTube, Ângela, porque nós somos 3 jornalistas aqui e eu tenho certeza que vocês, que têm, né, mais experiência do que eu, mais anos de estrada, vocês cansaram de contar histórias de Outubro Rosa, histórias sobre câncer de mama. Chega no 15 de outubro, a gente não aguenta mais falar sobre Outubro Rosa. 15 não, 10 de outubro a gente não aguenta mais. Sim. Mas existe um universo. Temos aí Olha, a tatuagem. Tatuagem é essa daí, no Que dia que eu linda. fiz. Que lindo. E Linda Jesse demais. Silva que fez. Jesse. Foi Jesse que fez. Jesse fez uma tatuagem também em mim. E aí ela pegou até o detalhe do brinco, Do detalhe brinco, dos anéis. da Não, minha a expressão mãe. da sua Sim, mãe tá é. fiel, cara. Que bom, Exatamente. ficou linda. Ficou perfeito. Então, voltando. Quando eu me vi do lado de cá como paciente, como eu falei, eu tinha 2 primas que já tiveram câncer de mama e uma tia. E eu não sabia nada. A sociedade não sabe nada do que é o universo oncológico. E não só isso, as possibilidades de vida que existem, né? Exatamente, porque se eu falo, para quem eu falava, eu estou com câncer, todo mundo começava a chorar achando que eu ia morrer amanhã. E não é. O câncer não é sintoma de morte, sinal de morte. Eu posso morrer, Deus me livre, atropelada quando eu sair Claro. daqui. E por que a gente não pode falar sobre isso? As pessoas estão despreparadas. Você que estava com a doença, com o diagnóstico na mão, você estava muito mais preparada do que as pessoas que receberam a notícia. Pois é. Né? Mas eu senti isso também, agora com minha situação com aneurisma, né? Eu fiquei
que nem você, assim, vamos resolver. Quais são as possibilidades? O que é que existe, né? O que é preciso fazer? E as pessoas ao meu redor na comoção, Desesperadas. nessa comoção, porque sim, é grave. Mas a medicina está aí com grandes possibilidades, né? É o caso também do câncer, né? A gente tem um universo, porque a Liga não é um hospital, a Liga é um universo. Sério, conheçam de perto o trabalho da Sim. Liga. Que você passa 10 minutos no trabalho, na recepção da Liga, você não tem nenhum problema. Você sai de lá, meu Deus, eu não sou nada. Porque a gente sem língua, sem nariz, sem boca, sem pé, com um tumorzão. E a Liga, ela atende igual. Quem é do SUS, quem é do plano de saúde, quem é particular, quem vem lá de Venha Ver, que é o município mais longe, ela atende igual todo mundo. Então, assim, tem gente que vem de fora para ser atendido aqui pela Liga. Sim. Então, por É uma que- referência. É uma referência. É. Por que eu vou ter medo? Não faz sentido para mim, entendeu? E é uma doença como uma gripe. Se você tem uma gripe, você vai fazer o quê? Você vai tomar um remédio, você vai tratar. Se você teve um aneurisma, você fez o que o médico mandou, você tratou. Toda doença que tem tratamento. Até as que... A Covid, a gente esperou chegar o tratamento e a gente seguiu o tratamento. Então, por que a gente vai ficar com medo e ter medo de falar essas coisas? Tem gente que não fala o nome da doença. É porque tem esse estigma, né? Porque tem esse tabu. Porque em foi, torno. durante muito tempo, sim, uma sentença de morte. Sim. Hoje não é mais. Não A é minha- mais. Meu pai teve 2 cânceres e não morreu do câncer. A minha avó, eu era criança, minha avó materna, eu também tenho histórico na família. E ela morreu de câncer de mama. Ela foi tratada por uma referência que é hoje, Marcial Matias. Ele estava se formando, ele era recém-formado e tratou ela, assim, mas ela era ainda muito rudimentar, morava no interior e não tinha tanto acesso para vir aqui, né? Então, assim, acabou que ela sofreu muito. Foi realmente uma sentença de morte. Mas hoje a gente vê uma evolução muito grande da medicina, que nos dá um alento, né? Pensando que, tudo bem, você está fazendo tratamento. É longo o tratamento, porque Não 5 é fácil. anos, 10 anos. É sofrido. É sofrido. Enfim, tem vários, como é que chama? Efeitos colaterais. Sim. Mas é uma possibilidade, né? E vamos vivê-la, né? Eu tenho uma amiga que já contou quantas vezes ela foi furada desde quando ela começou o tratamento. Eu Perdeu a conta. nem vou entrar nessa. Mas quantas injeções eu já levei, quantos exames eu já fiz? Eu nem... Acaba naturalizando, né, Nia? Pra mim, é mais um. Chega a temporada de fazer exame, a gente fica com medo? Claro. Uma vez me perguntaram, você ainda tem sonho? Oi? Como Como assim? não, gente? Por que não? Você tem medo de morrer? Gente, medo eu tenho de escorpião. Medo eu tenho de não ir no show da Beyoncé. Já pensou se eu morro e não vou no show da Beyoncé? Exato. Pelo amor de Deus, medo eu tenho de, sei lá, de não ir andar na London Eye, que é meu sonho, mas... Então você sonha. Pois é, lógico. E eu por que tenho não, medo né, de sonhar? viver. Exatamente. Agora sim, Aninha, você passa essa imagem de que lida bem, né? Que você encarou com Terapia tá em tranquilidade, né? E você falou, né? A Margot também já alertou que você não gosta de um termo que a gente vai precisar falar sobre ele. Você não gosta de ser chamada de guerreira. Por quê? Guerreira só a Xena. Por que, Margot? Margot não, Ângela e Margot. Por que eu sou mais guerreira que vocês duas? Só porque eu tive um câncer e vocês não? Por que eu sou mais guerreira que, por exemplo, uma mãe que saiu daqui e foi morar no Rio Grande do Sul para estudar, para seguir o sonho dela de ser psiquiatra, com 4 filhos, cada um com a diferença de um para o outro de 1 ano de idade? Eu sou mais guerreira que ela só porque eu tive uma doença e ela não? Por que eu sou mais guerreira que os meninos que estão ali trabalhando atrás das câmeras? Só porque eu tive uma doença e eles não? É um termo que quem fala sobre isso é Ana Michele, Ana Mi. Era uma paciente oncológica que ela criou o @paliativas e ela escreveu 3 livros. Enquanto eu Respirar, e os outros 2 eu esqueci o nome, mas o Instagram dela permanece, é um instituto hoje, é uma fundação. E ela fala assim, que essa linguagem bélica que a gente vê na imprensa, na mídia, é muito prejudicial para o paciente oncológico especificamente, mas não exclusivamente para os que têm metástase.
porque dá a ideia de que a gente está perdendo alguma coisa. Sim. Que a gente está perdendo uma batalha, tá perdendo a vida. E aí eu não... E esse termo também passa a impressão de que a gente não tem as fragilidades. Tem as fragilidades. Exato. Né? O fato de você Te estar... obriga a ser forte. Exato. Né? Você tá vivendo uma situação ali desafiadora, mas você também chora, você também sente inseguranças. Sim, né? claro. A gente, né? Medo, tristeza. Então, assim, que guerreiro, né? Que É guerreira. romantizar sofrimento. Exato. Não dá pra Ou romantizar sofrimento. ignorar as fragilidades e a humanidade que, de fato, existe, né? Minhas Gente. meninas, tá quase terminando o tempo, mas Aninha, eu acho que a gente pode estender mais um pouquinho. Mas antes disso, vamos mostrar a nossa patrocinadora. Vamos lá, solta aí, Gil. Tá aí, Aninha. Olha, musculação é uma força que previne. Ela gosta de calistenia, Aninha Fortunato. Sim. Mas na nova, Aninha, eles acreditam que a força vai muito além dos músculos. A musculação é uma das melhores formas de prevenir doenças, inclusive o câncer de mama. Ela melhora a imunidade, regula hormônios, traz autoestima e cuidar do corpo é também cuidar da saúde. E na nova, esse cuidado acontece todos os dias. Tá aí a nova, essa academia querida da nossa queridíssima também patrocinadora. E a musculação, né, eu vejo assim como uma necessidade básica, Sim. né? A gente precisa fazer Eu já fui musculação. lá. Eu já E fui lá aí? fazer um Maravilha. anuário experimental, menina. É maravilhoso. tudo, né? É Muito. tudo. Eu amei. Eu fiz uma aula de Spinning. bicicleta, spinning, saí de lá, parecia um cabrito. Menina, eu também. Sem conseguir andar, mas eu amei. Agoniadíssima Eu fiz com o também essa professor aula, gritando, gente. Mas eu amei. As esteiras maravilhosas com TVs, negoção, né, para você negócio é assistir. ótimo. Você pode Tela. assistir o Filhos da Pauta naquela esteira, sabia? Assista Filhas da Pauta enquanto caminha, gata. Lá na nova academia. Que fica onde, né? Fica no Rio Grande Mall, Rio Grande Mall. na Avenida Ayrton Senna. É maravilhosa. E tem uma cadeira de massagem. Maravilhosa. Ah, isso é maravilhoso. Depois, né, de sair que nem um Sim. cabrito se tremendo todo, aí você vai lá e A faz uma cadeira de massagem. massagem é tudo. Aninha, nós estamos chegando ao fim. Claro que a gente não vai respeitar os 30 minutos cravados. Acho que merece mais um pouco, né? Se você pudesse fazer uma comparação da Aninha AC e Aninha DC. Nossa, que pergunta difícil. Pegou agora de calças curtas. Então, vai Como lá, é que eu gata. fazia? Nossa, a única coisa... Eu não tenho arrependimentos, não. A única coisa que eu me arrependo é de não ter começado a atividade física antes. Olha Há só. mais tempo. Olha aí. Olha só. De verdade. É verdade. Porque a atividade física foi... agora eu não estou podendo fazer porque eu fiz uma cirurgia em julho, o médico ainda não liberou. Mas foi uma coisa que veio para ficar na minha vida. Eu precisei chegar assim, ó, na porta da morte, vamos dizer, para entender que a atividade física é o caminho. É saúde, né? É saúde. É. É investimento. integridade É. física. Sim. Por exemplo, eu e Ângela, né, estamos quase beirando os 60 daqui a pouco. A gente precisa fortalecer nossos ossos. Nossa com estrutura. nossa estrutura É. muscular para aguentar os ossos. É porque, assim, caramba. com o tempo, simples assim. A gente perde massa muscular, né? A gente E a perde. gente perde força e a gente E perde... depois da menopausa é uma Ai, desgraça. gente, não vamos Você falar trabalhar agora. dobrado. Não, e agora eu sou uma senhora na menopausa, né? Porque Sim. fui forçada. Mas Sim. quando eu cheguei, a primeira vez que eu comecei a fazer musculação, infelizmente não foi na nova, mas... Porque Mas quando eu ainda descobri, está em tempo. ainda está em tempo, mas quando eu descobri, quando ela inaugurou, eu já tinha assinado um plano na outra, então, mas vem aí. Eu associava, e vou voltar, né, a calistenia com a musculação. E a primeira vez que eu cheguei na consulta com o oncologista, que eu mostrei os exames, que estavam todas as taxas regularizadas, tudo baixo, tudo ok, sem remédio, Você passou na média? que eu passei de ano sem levar um puxão de orelha, Sim. a minha oncologista olhou e falou, o que foi isso? Olha. Aí eu disse musculação e calistenia. Ela, continue. É. Meu Deus, Melhor ela não remédio. brigou comigo. Gente, é Melhor assim. remédio. E você não precisa comprar um remédio. Tá aí. Tá Foi sem tudo Exato. Além do bom humor, além do sono que melhora. à disposição. Tudo melhora. Tudo melhora.
E o corpo autoestima. sente falta, o corpo sente falta. É, Sente, tudo. sim. Eu também passei um tempo sem fazer a atividade física agora por conta da cirurgia e tal. Estou voltando, já tem um mês, mas assim, é uma disposição, uma delícia. Amo. Gente, já chegamos ao final. O assunto já Eu tava entrou no... como se deixar. E é tão bom reencontrar a Aninha. E eu nem tive tempo de procurar uma frase de efeito. Não. Não, acabei não. Eu me emocionei com a presença de Aninha aqui, que fazia tempo que a gente se via. A gente trabalhou tanto tempo juntas, apresentando o mesmo jornal. Então vamos encerrar, Aninha. Ficou para você essa missão. Agora, Já que ela não fez o dever de casa, você Eu não faz. fiz o dever de casa. Vamos, Aninha. Acho que a gente pode encerrar com você. O que você gostaria de falar para as pessoas que ainda têm esse estigma, que ainda têm esse preconceito, ou estão passando por uma situação parecida com a que você passou? O que você gostaria de dividir pelo que você viveu? Tem uma frase de Chico Xavier que é muito maravilhosa, que é "isso também passa". Que eu ouvi essa frase, eu estava num café, e aí uma moça que também teve câncer de mama, que já estava curada, chegou para mim e falou, o nome dela é Maésia, ela não é nem daqui. E a gente começou a se seguir no Instagram, e ela falou, olha, pegou na minha mão, me abraçou e disse, eu já tive isso também passa. Se cuide, siga as recomendações do médico, não relaxe, não descuide de você é seu principal foco, e logo, logo você vai estar curada que nem eu. Então, se você está passando por isso, se você descobriu um câncer agora, se você está com medo, não tem para que ter medo, porque o câncer é uma doença como outra qualquer, não tem para que ter medo. Então, se trate, siga as recomendações do médico. Não tem esse negócio, depois que eu descobri o câncer, não toquei no meu corpo nunca mais. Se conheça e vai dar tudo certo. Isso também passa. Aceite o seu novo corpo, é uma nova você, né? Uhum. Recalcule Exatamente. essa rota. Exato. Não sei porque você... porque sempre fui assim. Você não é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ter que ser assim a vida E outra toda. coisa, a vida é isso, né? A vida é mudança. Só para quem morreu, né? E a gente tá aí para viver, E né? A vida. Né? Se você não quer adoecer, o contrário de adoecer é uma coisa que ninguém tá querendo, que é morrer. Exato. Então, só adoece quem tá É vivo. encarar a doença para continuar vivendo e com qualidade. Dito isto, muito obrigada pela Eu sua que presença aqui. Obrigada, Aninha. Foi tão bom te reencontrar. Ótimos recados aí foram dados, né? É isso. Mais Ficamos uma por pra aqui, conta. né? Gente, até a próxima. Tchau, tchau.